Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre a proposta de tarifa zero no transporte público intermunicipal, que está sob gestão estadual, durante mega eventos, finais de semana e feriados. E para entender melhor essa proposta e os seus impactos na mobilidade, na economia e no direito à cidade, recebemos hoje Dani Monteiro, deputada estadual do Rio de Janeiro, pelo PSOL, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj e uma das principais defensoras da pauta da mobilidade acessível. Dani, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast do Rio Ônibus, falando de um tema que é tão sensível como a tarifa zero e que hoje tem ganho aí um bom espaço nas discussões. Acho que é uma pauta que permite aí um grande ganho social. A gente tem um exemplo de Maricá, de outras cidades que já implementaram. Eu acho que em termos de inclusão, de melhoria aí das condições sociais, de se dar direito às pessoas à cidade, é o que nós temos hoje de mais interessante para desenvolver. E conversando com outros defensores dessa pauta, seu nome foi citado como uma das grandes militantes aí pela Tarifa Zero, e é um prazer estar te recebendo aqui. Tá? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Paulo. Agradeço na sua figura também o convite da Rio Ônibus. Saúdo muito que a empresa esteja fazendo esse espaço também de reflexão e debate com a população. A gente sabe que os nossos trabalhadores, a nossa juventude, para garantir o seu ir e vir para o trabalho, para a escola, eles usam, sobretudo, o transporte público, especialmente os ônibus. Sim. Então, que bom que a Rio Ônibus faz o espaço desse percurso de viagem, a possibilidade do trabalhador, do jovem também ouvir esse podcast e refletir sobre as questões urbanas, as questões da mobilidade. Então, agradeço muito essa participação e parabenizo pelo projeto, pela ação. Bom, obrigado. Então, para a gente começar a conversa, a gente queria que você explicasse para a gente de onde surgiu essa ideia da tarifa zero nos mega eventos, no finais de semana, nos feriados. De onde veio essa ideia? A tarifa zero ela já é um grande debate nacionalizado. A gente tem Sim, diversos parlamentares e até mesmo chefes de executivos pautando o debate e tendo em cidades, acho que Maricá é um destaque da implementação da tarifa zero, mas a gente tem outras cidades também fazendo essa adesão parcial, nem que seja determinados horários ou dias da semana. Para a gente surge aqui, às vésperas do carnaval, num grito de mobilidade, né, que a população pede. A sociedade civil organizada vem demandando o debate de tarifa zero e vem demandando, inclusive, que chegasse a LERJ. Eu, como uma militante também do direito à cidade, do transporte público, quando olhei a causa, eu entendi que fazia todo sentido para o nosso Rio de Janeiro. Porque sim, perceba, Paulo, muitas vezes se defende a tarifa social a tarifa zero como uma medida social, ou seja, como uma medida de garantia do direito de ir e vir da população. E isso é sim, verdade, a gente não tem que perder esse horizonte. Mas também entender que para um estado com a nossa vocação turística e cultural, você ter a possibilidade da tarifa zero nos mega eventos, ou seja, grandes shows em Copacabana ou nas praias, o nosso Réveillon também, que a cada ano cresce sim, mais, nosso Carnaval, ou seja, essas festividades, você garantir a tarifa zero, você, na verdade, amplia a arrecadação da festa. Porque, perceba, tudo que circular durante a festa, de consumo de bebidas, de alimento, no caso do Carnaval, fantasias, purpurina, tudo que for comprado na circulação de mercadorias, terá uma tributação para o Estado. Ou seja, mais pessoas na rua curtindo o carnaval, mais pessoas consumindo na rua e aumentando a arrecadação de sim, ICMS do Estado. Então, ou seja, é uma medida que todo mundo ganha. O Estado ganha na tributação, o comerciante ganha na possibilidade de vender as suas mercadorias
e o trabalhador e o jovem ganham no seu direito de ir e vir, na possibilidade de ter um carnaval de fato para todos. Sim, sim. É uma discussão que se tem, antecipando já, era uma segunda pergunta que eu ia te fazer, mas você, de certa forma, já me respondeu. O que se discute muito, olha, mas vai dar a tarifa zero, por exemplo, para os ônibus. Nós temos aí a questão do trem, tem o metrô, tem todo esse pessoal. Já existe hoje a política de bilhete único estadual. Existe aqui no Rio de Janeiro o bilhete único carioca e tudo. Na cidade do Rio de Janeiro já existe até um subsídio pago pela prefeitura, desde que cumpridas certas métricas que são estabelecidas. E a diferença eu não vejo tão grande assim. E o que a gente sente assim é que sempre esbarra mais numa questão política, de decisão. Eu conversava uma vez com o Edson Santos num seminário sobre tarifa zero, e é, todos discursaram, falaram seu ponto de vista e a gente chegou a uma conclusão. Olha, a tarifa zero, ela não tem contraindicação, ela não tem defeito, ela não tem problema que você aponte. Tem a questão só do financiamento. Mas o financiamento, quando a gente tem vontade política, é uma coisa fácil de se conseguir. Falam de Maricá, porque Maricá tem o rote do petróleo, mas várias cidades que não têm o rote do petróleo já implantaram com sucesso isso também. Como é que você vê, então, de dentro da Assembleia, esse movimento, essa questão? Paulo, Se é uma decisão que tem que ser política, como é que você enxerga isso? você está corretíssimo. Ela é, sobretudo, uma decisão política. Até, inclusive, conseguir traduzir nessa linguagem, por exemplo, é muito mais do que gasto, um investimento. Porque é Sim, isso que eu venho pautando aqui na casa, isso que eu converso muito com o Movimento Tarifa Zero. O nosso estado do Rio de Janeiro hoje tem uma situação fiscal extremamente delicada. sim, Basicamente, o nosso estado precisa de 10 bilhões a mais de arrecadação para fechar a conta, pagar todas as políticas dentro do orçamento, mais a parcela do regime de recuperação fiscal, isso, sim, a diferença do que a gente tem hoje de estimativa de arrecadação para a estimativa de gasto é em torno de 10 bi. O carnaval, só na capital, já tem estimativas de diversos estudos econômicos que vai movimentar pelo menos 5 bi e meio. sim, Se você amplia essa movimentação, você amplia a arrecadação do Estado. Então, é o que a gente vem sistematicamente debatendo aqui. Por obviedade, isso tem que vir de um investimento direto do Estado, ou seja, não é só abrir as catracas e alavanter. O Estado tem que financiar essa política, mas esse financiamento ele não tem que ser visto como um gasto que deveria ter, porque se tivesse sim, que gastar, quem tem que gastar com a população é o Estado, tá certo? Mas não é um gasto, é um investimento. A gente pode fazer esses 5 bi e meio virar 6 bi, dependendo da circulação de pessoas. Isso é uma vocação do nosso estado histórica. O Carnaval do sim, Rio de Janeiro é uma das maiores festas do mundo. Não só é a maior festa do nosso calendário estadual, uma das maiores do Brasil, como do mundo. Essa sim, festa atrai turismo do nosso estado, do nosso país e do mundo todo. E isso poderia estar trazendo uma folia com mais participação social e até mais segurança. Porque sim, muitas pessoas, por exemplo, que sofrem com furtos no carnaval, tem a ver com a questão do transporte não ser público, não ser de graça, porque as pessoas precisam, às vezes, se deslocar, andar para lugares mais perigosos para garantir sim, pegar um transporte só. E, por vezes, ou anda em grupos menores, porque dentro do seu grupo de amigos nem todo mundo tem a condição de pagar passagem. Ou seja, sim, as ruas mais movimentadas, as pessoas com direito de ir e vir estabilizado, pelo menos nesse período, você garante não só mais arrecadação, como mais segurança pública, você garante também que o carnaval consiga ser essa festa de grande arrecadação para o nosso estado. Então, a nossa estratégia, Paulo, aqui na casa, conversando com a liderança do governo, conversando com os deputados da base, é para justamente desmistificar essa ideia. Eu sou militante pelo transporte público desde a época estudantil pelo passe livre. Eu já fui sim, muito para a rua para pedir que a passagem fosse de graça apenas pelo nosso direito de ter esse direito. sim, E isso também faz parte, mas o que a gente está falando aqui é que para quem está preocupado, e eu sei que a base do governo deverá ser a mais preocupada com a situação fiscal do Estado, isso é parte da solução econômica. Isso é parte do que a gente precisa para chegar no montante até o final do ano de mais de 10 bi arrecadado. Porque a realidade desse ano, a princípio sem o Propag, é que a gente teria a parcela do regime de recuperação maior.
em relação ao ano passado, que ainda foi via medida judicial que a gente manteve no valor que estava. Então, ou seja, para a gente garantir que o Rio de Janeiro não entre em um contingenciamento ou uma intervenção federal maior do que já há em alguma medida, a gente precisa disso. O Rio de Janeiro hoje, por exemplo, não pode fazer concurso público. Não Sim, pode fazer porque está no regime de recuperação fiscal, não pode abrir novos cargos. Pode fazer concurso para reposição de vagas e mesmo algumas reposições o Conselho Fiscal barra. Ou seja, para o nosso Estado voltar a ser um Estado autônomo e frear a intervenção federal aqui, nós precisamos resolver a nossa conta. Como uma família adequa as suas despesas para caber, né, até o final do mês, a nossa sim, realidade também é essa. O nosso final de mês é o final do ano. E a gente precisa sim. ter esse dinheiro até lá. Então, viemos conversando, a gente não sabe, Paulo, é, se haverá tempo hábil para a medida chegar para esse carnaval. Mas a gente fez aqui na LERJ um projeto de lei, não só uma indicação pedindo, demandando para esse carnaval, mas a gente fez um projeto de lei pedindo para que essa gratuidade ocorra em todos os mega eventos. Então, a gente vai, ao Sim. longo desses próximos meses, trabalhar isso aqui na casa e com toda tranquilidade. O próprio Movimento Tarifa Zero já tem feito estudos e estimativas, porque a gente vai desmistificar, Paulo, para fechar essa resposta, a gente vai desmistificar essa ideia que isso é um gasto social, porque, volto a repetir, poderia ser e está tudo bem. Mas Sim. isso é mais, isso é Vai, uma vai muito possibilidade de além. arrecadação, vai muito além. Sim. Eu conversando com o Gilmar Tato e com outros também, há um movimento a nível nacional, e aí eu acho que o Rio de Janeiro tem bons representantes lá no Congresso também, para que o governo federal também entre com a sua parte dentro disso. Se fala da criação do Sistema Único de Mobilidade, que tipo o SUS, mas um voltado para a mobilidade, que aí teria encargos do Estado, teria encargos da federação e teria encargos também para os municípios implantando isso. Então, vocês conversam também com a turma lá do Congresso, com o pessoal que está em Brasília, para tentar trazer parte desses recursos também de lá? Então, isso é uma movimentação que a gente está fazendo a partir de agora, porque, de Sim, fato, até então o debate estava mais municipalizado, né? Era sim, mais nos municípios, e agora que a gente faz um debate mais estatal, que a gente se movimenta de fato e tenta justamente conseguir esse subsídio da União, esse aporte dos deputados federais também, lá sim. em Brasília, como você colocou. Então, eu acho bom. Então, você é uma militante de longa data aí pela mobilidade urbana, para a cidade ser acessível aí para todos. A gente acompanha aí o teu trabalho. Então, falando mais em linhas gerais, até fora dos eventos, você acha que a tarifa zero pode ser realmente um avanço para a mobilidade urbana do Rio? Né? Tem muita gente que questiona, isso não vai funcionar e tudo. Mas você acha, em termos, então, já não falando dos eventos, falando para toda a cidade, a implantação disso em caráter permanente, de todos os modais, em toda a região metropolitana, que é difícil implantar uma tarifa zero, por exemplo, no município do Rio de Janeiro e não implantar nos municípios lindeiros. Porque aí pô, tem linhas intermunicipais, tem um metrô que é estadual, mas roda dentro do município. Então, se você não tiver a tarifa zero em todos os modais, em todos os municípios, acaba gerando um desequilíbrio, porque muita gente vai fugir para a tarifa zero e vai abandonar os outros meios de transporte que não teriam essa tarifa. Então, você vê a tarifa zero como uma solução para questões de mobilidade, também, porque aí não pode ser só a tarifa zero, a gente tem que trabalhar todo um conjunto de ações de planejamento da cidade para que a gente possa ter a tarifa zero, mas ter os ônibus em movimento. Senão vai ter muito ônibus, muito engarrafamento e a passagem sendo zero, mas a pessoa presa dentro do trânsito. Como é que você enxerga isso? O que é que vocês têm falado sobre essa questão também? Para a gente ir encerrando aqui o nosso programa. Sim, Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer testes e experimentação da tarifa zero. Talvez a sua abordagem tenha sido um pouco mais radical do que a gente está Sim, propondo aqui, no sentido de já ser mais ampla e difundida e em todas as linhas. A gente quer chegar nesse modelo.
mas a sim. gente quer chegar nesse modelo com segurança, né? Com segurança para todos. Não adianta a gente colapsar as linhas querendo oferecer mais do que possa ser feito. Sim. Agora, se a gente vai fazendo em pílulas, por exemplo, a gente quer propor que seja feito nos mega eventos. Tem cidades São Paulo fez nos finais de semana. A cidade de São Paulo tem aos domingos. Exatamente. Tem alguns que fazem finais de semana. Eu acho que a gente tem que ir fazendo esses testes. E, no geral, Paulo, que a gente vem, e nosso mandato vem cada vez mais estudando esse tema, tentando se aprofundar, porque aquilo que é uma vontade política nossa precisa ser calcado na realidade possível da política pública. Então, Sim, assim, hoje o que a gente estuda de diversos municípios, seja grandes capitais como Belo Horizonte ou São Paulo, ou seja, cidades menores com um bom orçamento como Maricá, ou até mesmo cidades mais deficitárias, como a Caucaia, mas que sim, essas cidades todas, todas elas, o que elas têm em comum é que com a exposição à tarifa zero, você reduziu, na verdade, os engarrafamentos, porque você sim, condiciona um problema que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro. A Presidente Vargas é o ápice disso, né? Ainda mais que o sim, BRS dividiu, você olha duas pistas só de carros e a grande maioria com uma pessoa em cada carro. sim, Aí quando a gente vê duas é um milagre, né? Então, assim, você reduz o engarrafamento, porque ao invés de você ter 40 carros, você tem 40 pessoas dentro de um ônibus, sim, e você tem uma ampliação da frota. Porque se você tem um momento de tarifa zero, aquilo estimula, na verdade, que a pessoa use em outro momento. sim, Eu vou te dar um exemplo agora mesmo. Nesse momento, o final de semana será o nosso carnaval. As pessoas sim, do Saara tá cheio de pessoas comprando fantasias. Se essas pessoas já tivessem esse direito de vir aqui com algum nível de gratuidade, nem que fosse um sim, horário, essas pessoas já estariam movimentando e falando mais do carnaval. Isso já estaria fazendo a nossa receita, estimativa de receita, aumentar desde já. Então, o que ocorre é que, por vezes, a pessoa, ela, por ter mais direito à cidade, ela paga mais passagem. É isso sim, que a gente está, aos poucos, concluindo com a ampliação de frotas em diversos municípios e com a ampliação de passageiros, e pasme, com a ampliação de arrecadação de receita sim, a partir disso. Então, um ônibus de graça talvez nos dê a possibilidade de arrecadar também por mais outros três. Porque é isso que a gente vem tentando estudar das experiências de outros municípios para desmistificar, Paulo, a ideia de que isso será oneroso. O Estado ele deve fazer o investimento inicial e eu garanto para você, Paulo, eu garanto, a gente pode fazer essa conversa daqui a alguns meses, queiramos nós que com a força da nossa luta, já com uma política de passe livre, de tarifa zero colocada na nossa cidade, e a gente vai estar fazendo esse mesmo podcast falando do êxito da política, do quanto que sim. isso foi bom para a população, mas também foi bom para o Estado e para as próprias empresas que Não, estão hoje colocadas. Ou seja, sem isso vai dúvida. aumentar, é só ganho, assim. Você tem municípios como Teresópolis, por exemplo, que em alguma medida é colocado na nossa região metropolitana, com a tarifa zero nos finais de semana, você conseguiu aumentar a frota em 65%. Ou seja, você Sim. ter mais dinheiro para comprar mais ônibus e oferecer melhor para a Sim. população. O que acontece hoje é que a passagem cara, e as passagens estão numa média de R$ 7, né? Vamos colocar assim, numa. Sim. A passagem do Rio tinha que ser 6,50 hoje, tem o subsídio. Mas Você seria pensa seis e assim, cinquenta é inviável para a população. ida e volta é R$ 14. Sim, R$ 14 é meio quilo de carne. sim, sim, Uma população hoje que vê os preços do alimento da forma que está, então, assim, não é um valor pequeno, mas esse sim, sem valor dúvida. investido, talvez a pessoa fazer uma viagem gratuita, ela consiga realmente comprar o quilo de carne e fazer um churrasquinho na porta da casa dela e vender esse churrasquinho. Ou seja, a gente está É, falando de você pular o que. movimenta a economia, é um dinheiro que vai ter um bom retorno, entendeu? Porque vai Exatamente, movimentar a economia, vai aumentar a arrecadação de impostos, vai aumentar tudo. É uma relação ganha-ganha. Mas é o que a gente exatamente, falou, Paulo. é a vontade política. Mas eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, como outros aí, comprando essa briga. E o Rio Ônibus aqui, ele tem uma posição, as pessoas falam, poxa, mas o sindicato das empresas é favorável à tarifa zero? Não, olha, em princípio parece um contrassenso, mas estudando como funciona em outras cidades, como tem funcionado a nossa experiência de subsídio, a gente entende que é um caminho para que funcione bem a mobilidade,
o operador vai ter o seu lugar, vai receber sua remuneração, vai ter o seu investimento remunerado, vai poder continuar se trabalhando e todo mundo ganha. Ganha o operador, ganha a classe política, ganha principalmente a população, vai ganhar o comerciante, o industrial, todos ganham dentro disso. Então, acho que esse trabalho é fundamental e você está de parabéns aí pelo que vem conduzindo aí e Paulo. pela turma que anda contigo também aí, nessa luta, nessa briga diária aí, que a gente sabe que não é fácil. Sim, a gente anda com pessoas maravilhosas para fazer uma grande batalha. Mas é isso, Paulo. Eu queria só também aqui para fechar, deixar Sim, o nosso mandato à disposição da Rio Ônibus, inclusive para que a gente possa fazer essa conversa, para que a gente apresente os nossos estudos. A gente pode, inclusive, tentar marcar uma audiência pública com esse tema aqui na casa, sim, porque sim. a nossa perspectiva ela é da garantia. Eu sou, como uma defensora de direitos humanos, com certeza trabalho pelo direito da população, não há nenhuma dúvida disso, mas hoje todo mundo vê a cidade com diversos problemas e a tarifa zero ela pode ser o elemento de resolução de diversos desses problemas. Então, o nosso Sem mandato está à dúvida. disposição, querendo contribuir com esse debate e parabenizar a Rio Ônibus por estar corajosamente tendo essa postura, porque isso nos ajuda muito aqui na casa a desmistificar medos que as pessoas têm da tarifa zero. Sim. Então, estamos juntos, com certeza. Então, estamos juntos aí. Pô, Dani, muito obrigado aí pela sua participação. Meu nome, em nome do nosso presidente João Gouveia, de toda a diretoria aqui do Rio Ônibus. Um prazer conversar com você e certamente vamos estar juntos aí em vários fóruns e vários debates. Tá aceito o seu convite para a gente fazer audiência pública para desenvolver isso. Vamos conversar sobre isso aí, pode ter certeza. E muito obrigado, Paulo. Então, bom, pessoal, agradecendo mais uma vez aqui a participação de Dani Monteiro, deputada estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, e uma das principais defensoras da pauta da mobilidade urbana acessível e da tarifa zero. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Obrigado por embarcar com a gente, por conhecer mais um pouco sobre o transporte público, de como ele pode ser um agente de inclusão e acessibilidade na nossa cidade. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.